Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, continuando a nossa série Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje, dia 22 de setembro de 2021, o tema é a coluna e baluarte da verdade. Veremos na palavra de Deus que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. O texto básico de hoje é 1 Timóteo 3, versos 14 e 15, nós vamos ler, mas antes vamos começar com a oração pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Santo Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre, pois só tu és Deus, só tu és digno de toda honra, glória e louvor. Agradecemos ao Senhor pelo dia, por tudo que vivemos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. E por este momento de estudo da tua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, que nada venha atrapalhar o entendimento deste estudo, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, que realmente o nosso coração esteja ansioso, desejoso, com alegria de aprendermos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nós vamos aprender que não se pode encontrar lugar mais seguro e estável para aprender a se alimentar da palavra de Deus, da verdade, pois a sua coluna e baluarte, que é a igreja, tem Cristo como seu suficiente fundamento. Se nós estudarmos a doutrina da igreja, nós passamos por verdades sobre essa doutrina, a doutrina da igreja, nós veremos que a igreja não é somente a igreja verdadeiramente cristã, não é somente a igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja que disser isso, ela está sendo arrogante e herege, mas mas toda a igreja, toda aquela que realmente proclame a Cristo, ao verdadeiro Cristo, e viva as características bíblicas de uma genuína igreja. Nós temos igrejas que no passado começaram bem e hoje são anti-igrejas. Então é importante um estudo, né? Se você tiver uma dúvida, para não confundir o estudo de hoje, é importante voltar aí a alguns estudos, ou então, se for o caso, nós daremos um estudo mais aprofundado sobre o tema, para que não haja nenhuma confusão sobre o que é ser igreja. Tem pessoas que acham que todas as denominações que têm o nome igreja são igrejas e todos devem respeitar nesse sentido de considerar que são genuínas igrejas, e isso a Bíblia não defende, ela condena, e nós temos o papel de denunciar as falsas igrejas. Nós temos obrigação disso, porque o nome de Cristo está sendo manchado. Então, de que igreja a palavra de Deus está falando aqui? Para ter um entendimento correto, é preciso desse estudo. Já temos alguns estudos anteriores ajudando nesse sentido. Pode voltar aí no nosso canal. Mas nós diríamos de forma resumida o que acabamos, de falar, que é toda a igreja, toda a denominação que realmente prega e vive o verdadeiro Cristo. Não apenas de lábios, não apenas de citar o nome. Tem igreja que coloca que só Jesus é o Senhor de maneira estampada, mas a pregação é do dinheiro, a pregação é da fé, a pregação do comércio da fé, a pregação é da cura, é a falsa fé, e aí muitos vão sendo enganados ali, seduzidos, e não há a pregação do verdadeiro Cristo. O Cristo ali pregado é um falso Cristo, né? É o Cristo que te faz ficar rico e te cura de doenças e tudo mais, diferente do Cristo da Bíblia, né? Que salva dos pecados e que condena aqueles que não se arrependem ou que muda a pregação da verdade. Então, essas igrejas que colocam um nome muito grande, fazem de Cristo, né, muito grande, estampado, e faz marketing, faz propaganda e investe nisso, se passando por verdadeiras igrejas, mas não sendo, são sinagogas de Satanás, né?
Qualquer uma que fizer esse tipo de marketing e usar o nome de Jesus dessa forma, não é uma igreja genuína. Mas a gente tem que ter cautela na avaliação, não só verificando dessa forma, mas verificando todas as doutrinas, sempre passando pela pregação. Eu conheci algumas igrejas, uma delas que vem à mente agora, na hora da pregação, não existe um processo bíblico para preparar uma pregação. O dirigente vai lá na frente e diz: Deus está me dizendo agora que o pregador é fulano. Aí aponta para alguém da plateia, alguém que tiver ali dentro. E a pessoa vai lá para pregar naquela hora e a palavra veio. Isso é uma zombaria com Deus, com a doutrina, com a palavra, o que caracteriza que é uma falsa igreja, pois não trata com o zelo que Deus merece aquele ofício que Deus deu para a igreja e com o qual abençoou o seu povo. Então, quando uma igreja, né, alguma denominação que se arroga como Igreja de Cristo, usa o nome de Cristo e faz algo dessa natureza, não há dúvida que não é Igreja de Cristo, não tem como ser, né? A Igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade, nós vamos ver isso. Então, é o que nós vamos aprender, não se pode encontrar lugar mais seguro e estável para aprender a se alimentar da verdade, pois sua coluna e baluarte, que é a igreja, essa igreja genuinamente cristã, tem que ver na Bíblia todas as qualidades, todas as características, todas as evidências de uma verdadeira igreja. Então, essa igreja, ela tem Cristo como seu suficiente fundamento. Qualquer coisa fora disso não tem nada a ver com igreja, ainda que use o nome de igreja. Então, os objetivos da lição de hoje é saber que a verdade não depende da igreja, mas a igreja depende da verdade, está firmada nela e não subsiste sem ela. E também aprender a estudar e ensinar a palavra de Deus aos seus irmãos e amigos, zelando para que a verdade revelada de Deus seja conhecida e amada. Nós aprenderemos isso. E para ter uma noção sobre a passagem, destacamos aqui que nos versos 14 e 16, Paulo fala da responsabilidade de Timóteo. Paulo esclareceu pela segunda vez a responsabilidade de Timóteo, que era para tratar de maneira zelosa a igreja, né? Como proceder na casa de Deus, é o que ele fala. E é justamente o destaque do verso 15, como se deve proceder na casa de Deus. Aqui Paulo resumiu a sua discussão sobre a conduta na vida da igreja. Isso mostra que havia regras e orientações a serem seguidas. Como proceder, como se deve proceder. Ou seja, há regras a serem observadas, né? Há orientações a serem seguidas. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento dessas regras, dessas orientações, líderes não tratam devidamente os liderados, o ofício, o culto e tudo mais, as coisas santas, e liderados não se submetem ao zelo dos líderes fiéis e veem com interpretações equivocadas e tudo mais. E mudam, inclusive, a razão de ser do culto, vem de forma completamente divergente, diferente da palavra de Deus. Por isso a importância de observar esses detalhes ricos, né, que a palavra de Deus nos mostra, como esse do texto, que há regras e orientações a serem seguidas na igreja de Deus, por isso que Paulo orientou Timóteo, falou com Timóteo. E aí ele destaca a palavra coluna, que vem do grego stilos, mostrando que a igreja sustenta a verdade. Então, coluna tem esse sentido, né, o sentido de sustentar. E baluarte, que não é apenas sinônimo de coluna, pois traduz outra palavra com significado diferente, que é hedraioma, que expressa a ideia de estabilidade e permanência. A intenção de Paulo, então, era enfatizar, em contraste com os falsos mestres, que a verdade do evangelho é encontrada e sustentada por meio da igreja de Deus. Essa é a ideia. Então, se juntarmos as três palavras, você tem para a coluna a ideia de sustentar a verdade. Para a palavra hedraioma, né, ou baluarte, você tem a ideia
de estabilidade e permanência. Essas são as três palavras. Então, sustentar a verdade, estabilidade e permanência. Eu destaquei algumas imagens aqui para a gente ver. Essa é a de coluna. Eu achei interessante, bonita essa coluna. Você vê que essa construção está apoiada nessas colunas aí e depende dela. Toda a construção tem um apoio em colunas, toda a construção. Principalmente quanto maior, mais dependente de colunas que são fundamentais para que aquela construção se mantenha em pé. E baluarte, essa é a imagem de um dos baluartes que eu pesquisei. Achei muito interessante a ideia de construções cujo objetivo era proteger, né, segurança. E nós temos aí, então, estabilidade e permanência nessa construção. Ficava essa parte da esquina, né? E você vê, essa é uma outra imagem, você vê essa ideia aí de estabilidade e permanência nessas construções. Elas eram eficazes para esse propósito, esse objetivo. Então, a igreja é justamente isso. Você já parou para pensar? Você deve estar agora exatamente ouvindo esse estudo, participando desse estudo, de um lugar que tem coluna e que está garantindo aí a tua segurança, porque essas colunas estão sustentando a construção onde você está, né? E certamente onde você está também podemos pegar a aplicação, né? Se for uma casa, mesmo que simples, comum, você tem aí as paredes, você tem a ideia de estabilidade, de permanência, né? Nessas construções. Então, é isso que nós vamos aprender no tema de hoje, a coluna e baluarte da verdade, a igreja debruçada sobre a escritura e dedicada à sua proclamação. Vamos aprender que não se pode encontrar lugar mais seguro e estável para aprender a se alimentar da verdade, pois sua coluna e baluarte, a coluna e baluarte dessa verdade, que é a igreja, tem Cristo, o verdadeiro Cristo, como o seu suficiente fundamento, né? Paulo escreve a sua carta a Timóteo para instruí-lo sobre como proceder como ministro do Evangelho, mencionando um pouco de suas experiências. As orientações atingiam várias áreas da vida pessoal do pastor. As exortações são constantes e pertinentes e caracterizam predominantemente a forma de ensino. Ao longo da carta, Paulo mostra a relação entre a igreja e a verdade, chegando a chamá-la de coluna e baluarte da verdade. Mas o que é isso? O que Paulo queria ensinar a Timóteo ao dizer isso? Nós vamos, apesar de já termos resumido, estudar sobre esse sentido. A igreja preserva a verdade. Essa é a função da igreja, né? Essa é a missão da igreja. Ela é coluna e baluarte. Então, coluna e baluarte da verdade. Então, foi em meio a toda essa agitação que Paulo encontrou tempo para discipular Timóteo à distância. Ele já queria prepará-lo antecipadamente para que, se eu tardar, como ele disse, né, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, foi o que nós lemos, que mostra que Paulo estava distante de Timóteo e escreve para Timóteo. O procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, essa é a ideia de Paulo. Deve ser um procedimento santo e irrepreensível. O comportamento do pastor deve então espelhar os mais altos conceitos e virtudes de maneira que a sua vida antecipe as suas palavras. Ao falar da igreja, Paulo se trata de outra coisa senão Paulo não trata, melhor dizendo, de outra coisa senão da comunhão dos santos. O assunto de Paulo a falar da igreja é justamente a comunhão dos santos. Ele não está falando de prédio ou casa, obviamente, nem está ensinando sobre comportamento que se deve ter no templo ou numa casa, ou enfim. Ele está falando de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, como está lá em 1 Coríntios 6,19, Efésios 2,22. Timóteo certamente passaria pelas tribulações comuns de todos os pastores. A aprovação se torna cada vez mais difícil em proporção aos vários desafios do ministério, e o pastor deve se manter sempre sóbrio e equilibrado. O peso da responsabilidade é grande, tendo em vista o papel que ele tem a desempenhar, né? E
E não é fácil. A igreja não é uma entidade governamental ou um mero grupo de amigos. A igreja é o corpo de Cristo. Timóteo tinha que ter essa consciência, os irmãos também tinham que aprender sobre isso, que a igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de todos os remidos, é o único lugar na terra onde a verdade salvadora é encontrada. Por isso, Paulo a chama de coluna e baluarte da verdade. E a igreja não pode perder de vista esse seu propósito, esse seu objetivo, essa sua missão, essa sua natureza, para não, diante do mundo caótico, não seguir o rumo, o curso da maioria. Muitos, no mundo caótico, buscam soluções na força do seu braço, no seu saber, na sua inteligência, ou então em algum poder, às vezes poder jurídico, às vezes poder político, às vezes poder econômico. Né? Agora falamos muito sobre isso, em todo esse caos no Brasil e no mundo, né? Crise sobre crise, alguns já falam de um novo tipo de guerra. Nós estamos vivendo uma terceira guerra, só que uma guerra sem armas, uma guerra mais sofisticada, inclusive, com maior resultado para os envolvidos, para os interessados, melhor dizendo, nessa guerra, e ceifando milhares e milhares de vidas, sem que você consiga identificar, definir o culpado e tratá-lo devidamente, muitas vezes com essa facilidade. Então, um momento difícil, cheio de conspirações, cheio de confusão, cheio de caos, e muitos ficam então buscando soluções e confiar que tais soluções são as soluções que resolveriam todos os problemas. Então, se for um político, tal político é o político que resolve tudo, sem ele o mundo não anda, o Brasil não anda. Isso não é bom, mas é o que o mundo quer. O mundo vai nesse rumo perdido. A igreja não pode se comportar assim, achar que a solução é um político, ou então achar que é uma solução econômica, ou então a solução para todos os problemas vem da saúde, ou vem da justiça. Não, se pensar dessa forma, a igreja está seguindo o caminho do mundo. A igreja tem que estar firmada em Cristo, pregar Cristo, viver Cristo, de tal forma que o mundo veja que somente nela há verdade. Enquanto todos ficam agitados de um lado para o outro, cada um dizendo que a solução é aquilo que ele pensa e ele tem a sua verdade, cada um diz a sua sobre o problema humano e a solução humana, a igreja vive firme na mesma verdade, que é Cristo, o Evangelho, que é a mensagem sobre Cristo. Então, a igreja é coluna. Né? Coluna é aquilo que dá sustentação, como nós dissemos, e segurança. A ideia de dependência. Qual é a ideia da coluna? Dependência. Essa é a ideia. Então, a igreja depende da verdade. Um teto sem uma coluna forte e firme fica propenso a desabar. Não é verdade que depende da igreja. É a igreja que depende, não é a verdade que depende da igreja, é a igreja que depende da verdade. Não há igreja sem a verdade. Toda a igreja que não tem a verdade, ela não é igreja, como eu disse. E Deus escolheu a igreja para confiar-lhe a sua palavra, a sua revelação. O povo de Israel foi recipiente da revelação divina no Antigo Testamento e hoje, da mesma forma, a igreja é recipiente da revelação de Deus, a quem foi comunicada a verdade, embora a doutrina bíblica em toda a Escritura sobre o que é o povo de Deus, sobre o que é a igreja, você vai ver que essa compreensão da igreja compreende todos aqueles que foram salvos desde o Antigo Testamento. Então, desde Adão até o último que será salvo, é a genuína igreja de Cristo. Mas aqui nós vemos na igreja visível que realmente Israel recebe a revelação e depois a igreja segue recebendo a revelação e por meio de quem a verdade é comunicada. E quando fala sobre a verdade, Paulo tem o evangelho em mente. A verdade é a revelação de Cristo, como Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Foi isto que João Batista afirmou sobre Jesus, que ele veio para testemunhar a verdade. Tudo que saiu da boca de Cristo condizia com isso, conforme a sua resposta a Pilatos: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele
que é da verdade, ouve a minha voz, ouve a minha palavra. Sendo Cristo, então, a verdade, a igreja cumpre o seu papel de coluna quando coopera em favor dela, como disse João lá em 3 João 8, para nos tornarmos cooperadores da verdade. A igreja, portanto, é o meio gracioso de Deus para preservar e defender a revelação. Esse dever não compete a reis, governantes poderosos ou a magistrados, mas somente ao povo de Deus, de maneira mais particular aos pastores, aos ministros do Evangelho, aqueles que receberam a vocação, o chamado de viver da pregação e do ministério da pregação e da oração. São esses que devem se debruçar no estudo da palavra de Deus para transmitir essa mensagem para o povo de Deus. Então, em particular, a esses líderes, a esses mensageiros, porque a eles é confiado o ministério da palavra. O evangelho é independente. A igreja é coluna porque detém o evangelho. Ele não precisa do apoio de pregadores, do auxílio de conselheiros e nem mesmo da comunidade dos santos. O evangelho vive por si, então o evangelho é independente. O evangelho vive por si mesmo. No entanto, a igreja, sim, ela depende, carece e subsiste somente pelo vigor e poder que emergem do evangelho e se espalham por todo o povo de Deus. O evangelho é a alma da igreja, pois ela não terá vida se ele for abandonado, barateado ou trocado. Foi esse o risco que podemos observar nas igrejas de Pérgamo, que flertava com as doutrinas de Balaão, e Tiatira, que tolerava as mentiras de Jezabel como se fossem verdades bíblicas. Nós estudamos sobre isso, né? A igreja dissemina a verdade. A igreja é aquela que proclama a verdade. Fiel é a pregação da palavra, diz a palavra de Deus. Uma das mais importantes marcas da igreja fiel, destacadas pelos reformadores, é a pregação da palavra. Para cumprir sua função de coluna e baluarte, a igreja tem de fazer conhecida a verdade, toda a verdade, não a sua verdade, nem distorcer a palavra de Deus para fazer com que a palavra de Deus diga o que ela nunca se propôs a dizer, nem diz, nem afirma. Mas tem religiões que têm essa capacidade de dizer que a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Outro dia eu estava ouvindo alguns explicando, por exemplo, a defesa de adorar imagens e sair em procissão seguindo imagem de escultura. Quer dizer, tem uma capacidade de mudar justamente a mensagem ali, ou então tornar os apóstolos divinos, dignos de adoração e tudo mais, tornar Maria divina, digna de adoração, e daí por diante. Sempre muda a verdade. Se é uma igreja da teologia da prosperidade, qualquer texto ele vai transformar ali na doutrina da prosperidade e mostrar a Deus fazendo a pessoa, o ouvinte, ficar rico. E aí apresenta essa mensagem, essa proposta falsa, totalmente contrária à palavra de Deus. Ensina a pessoa a ter apego exagerado pelas coisas do tempo presente, quer dizer, completamente diferente do que a palavra de Deus ensina, quando na verdade Jesus disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Quando Jesus foi procurado justamente porque alimentava pessoas, ele disse isso: vocês me procuram pela comida, pelo alimento que eu dei. Trabalhar não pelo alimento que perece, mas pela comida que subsiste, que era ele mesmo, o pão da vida, a água da vida. Aquele que come dele jamais terá fome, quem bebe dele jamais terá sede, ele mesmo disse isso. Então, é importante que a igreja seja identificada por essa virtude de justamente pregar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo. E para cumprir a sua função de coluna e baluarte, a igreja então tem de fazer conhecida toda essa verdade. A palavra de Deus tem de ser ouvida e obedecida. As cartas pastorais fazem pelo menos 20 referências à educação e ao ensino, o que é muito significativo. O ministro deve admoestar na doutrina correta, ser apto para ensinar, não ser neófito, ser expositor da palavra, ser mestre e professor, leitor aplicado.
Segunda carta diz que ele deve guardar o depósito, ser um instrutor, manejar bem a palavra, ser apto para instruir, perseverante no aprendizado, habilitado em tudo pela palavra, deve pregar a todo o tempo. A Tito, Paulo diz que deve ser bom dispenseiro, apegado à palavra e ter poder para convencer, falar o que convém à sã doutrina e ter integridade e reverência no ensino. Essa ênfase apostólica é a que deve permear a consciência de um pastor. O pastor deve se enquadrar nas prerrogativas do ministério e absorver os conceitos bíblicos sobre suas variadas funções. Baluarte, nós vimos aqui, né? Baluarte é fortaleza, é lugar de defesa. Vimos algumas imagens sobre isso. Paulo usa essa figura para mostrar que a igreja é um quartel onde se detém o ensino verdadeiro. Se alguém quer ouvir a verdade e conhecer a Deus, é na igreja que deve encontrar esse apoio, porque o sustentáculo da igreja é Cristo, conforme as palavras de Paulo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, disse Paulo, o qual é Jesus Cristo. E isso é a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 3:11. Portanto, uma igreja fiel assumirá para si os princípios e o caráter do Senhor Jesus. A igreja não se molda ao sabor do tom e nem do pastor, ao sabor do tempo, e nem do pastor, mas à vontade e ao decreto do cabeça. Um pregador tem que pregar Cristo e, como os membros, deve assumir o caráter de Cristo. No capítulo seguinte, Paulo orienta Timóteo quanto à apostasia dos últimos dias, quando o ministério se tornará mais estreito e a vida da igreja mais angustiante. Qual seria a segurança de Timóteo, que deve ser a mesma de todos os pastores? Conforme os versos 6 a 16, é justamente a doutrina bíblica, o único fundamento sólido sobre o qual o pastor deve apoiar e confiar todo o seu ministério. A disseminação do evangelho provoca agitação na vida íntima das pessoas. Elas ouvem, se questionam, sentem muita raiva ou humilhação, mas quando se curvam diante da verdade, elas experimentam uma maravilhosa transformação porque recebem a verdadeira vida, saem do engano, saem da mentira que ouviu e na qual ou para a qual se submeteu voluntariamente para ser seduzida, enganada e viver na mentira. Então ela é liberta dessa escravidão que ela escolheu viver. Ela é liberta e não há nada melhor do que viver ou receber a verdadeira vida, né? Que é servir a Cristo com alegria. A glória da igreja. Qual é a glória da igreja? No hino de adoração e exaltação, Paulo agora apresenta um mistério insondável da revelação de Cristo. Paulo inicia falando sobre um grande mistério. É difícil, numa primeira leitura, entender aqui o vínculo dos versículos 15 e 16, mas a palavra evidentemente faz essa ligação. Paulo usa esse termo para testificar de maneira inquestionável sobre a verdade antes misteriosa, isto é, aquilo que antes estava em oculto agora está em evidência, e essa evidência é tão cristalina que não há meio de desmenti-la. Isso aqui é maravilhoso. O mistério que estiver oculto agora está revelado. A igreja será a coluna e baluarte da verdade somente enquanto confessar esse mistério que agora está revelado, o mistério da piedade. Piedade, para Paulo, sempre está associada ao caráter cristão e à devoção particular que cada um deve a Deus. Portanto, o fundamento para exercitar uma vida na igreja sob os mandamentos de Deus é, sem dúvida, a piedade. Então, temos diante de nós 6 proposições com respeito a esse mistério da piedade, que é a obra de Cristo. Primeiro, aquele que foi manifestado na carne. João 1,14, não 1 de João. 1 de João é 1,2. A manifestação de Cristo pressupõe a sua preexistência. Ele veio ao mundo, se encarnou, tornando-se um de nós. Ao assumir a natureza humana, Cristo se identificou conosco. E foi dessa maneira que ele resgatou sua igreja. Aquele que foi manifestado na carne, é a obra de Cristo. Segundo, foi justificado no Espírito, uma clara alusão à ressurreição. Ao completar a sua obra, Cristo se sujeitou à humilhação na cruz, a fim de dar vida àqueles que estavam mortos, para que a igreja tivesse a esperança da ressurreição
Cristo tinha de cumprir a sua obra cabalmente. Ele fez isso, o que lhe deu total aceitação e aprovação da parte do Pai. Terceiro, contemplado por anjos, a glória de Cristo é tão grande que os próprios anjos do Senhor o cercam e o adoram. Nos evangelhos encontramos o acompanhamento dos anjos. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Salvador. Na ressurreição, lá estava o anjo assentado, explicando a Maria Madalena tudo o que havia acontecido. Nessa contemplação entendemos a sujeição dos anjos a Cristo, como está lá em Hebreus 1,13. E 4 e 5, pregado entre os gentios, crido no mundo. Isso nos traz à memória a passagem em que Cristo foi requisitado pela mulher cirofenícia e ela clama ao Senhor que expulse o demônio de sua filha. Ele responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa dura resposta apenas comprova que a prioridade do nosso Senhor era a casa de Israel. No entanto, ele estende a sua mão para a pobre mulher, porque ela reconheceu a sua distância dos judeus e deu uma resposta de fé. Sim, Senhor, foi a resposta dela. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Foi como se ela tivesse dito: não tem problema se o Senhor só me der migalhas, porque eu sei que elas serão suficientes para mim, bastam-me as migalhas. Era uma gentia, ou seja, não era um povo judeu, né, povo de Israel, mas Cristo a atendeu por causa de sua fé. Ela mesma afirmou diante dos judeus: ele mesmo afirmou diante dos judeus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Tudo isso comprova a profecia de Isaías de que a luz brilharia também entre os gentios. E sexto, recebido na glória. Então nós temos aqui diante de nós essas 6 preposições com respeito a esse mistério da piedade, que é a obra de Cristo, e o sexto é recebido na glória. A obra de Cristo, Cristo foi recebido na glória. A ascensão de Cristo marca o término de sua obra, a conclusão de sua estada na terra e a esperança da igreja. Por isso, os anjos disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. É evidente que toda essa doutrina fundamenta e sustenta a igreja. Não há dúvida disso, que a igreja está fundamentada e sustentada nessa doutrina. Essa é, então, a sua glória, pois pela verdade ela é nutrida, abençoada e abençoadora. Essa é a verdade que salva o pecador, que sustenta o crente, que deve estar nos lábios do pregador, que deve consolar e educar o povo de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, a preservadora e a disseminadora dessa verdade. A verdade não fica retida na igreja, mas é divulgada, publicada e anunciada. Ela é vivida pela igreja. O fundamento da igreja é Cristo e somente sobre essa base a igreja pode ser edificada. Não há outro fundamento na igreja. Não é Pedro, não é o pastor, não é o conselho da igreja, enfim, não é uma liderança humana, meramente humana, é o Filho de Deus somente. Não é Maria, não são os apóstolos, é o Filho de Deus somente. Cristo é o fundamento da igreja, a igreja está edificada sobre Cristo. Não cometamos, então, o erro de imaginar que nós podemos ter uma vida cristã agradável a Deus longe da igreja. Domingo nós tivemos um estudo sobre eleição, predestinação, e o pastor, com muita propriedade, sobre mostrar que todo eleito vive a vida da igreja. Evidencia a sua eleição justamente participando da vida da igreja, estando nos estudos, nos cultos. Pode ser o estudo de doutrina, culto de reuniões de oração, o culto ao Senhor, né? O culto ao Senhor, a gente se refere a devocional pessoal, ao culto doméstico, mas especialmente o culto no dia do Senhor, né? É o culto das famílias de Deus, num lugar
escolhido para a reunião de todos ali. Então, não há vida fora da igreja, não há vida longe dessa igreja. Eu tenho ouvido muitos dizerem bem assim, mas Jesus não pode salvar a pessoa que viveu a vida toda distante, na hora da morte? Pode, mas não é, isso não é fundamento para você ficar brincando com Deus com base nessa liberdade da soberania de Deus de salvar quem quer na hora que quiser, para justificar a vida no pecado. Se você for para a eternidade com essa confiança de que Deus pode fazer isso e você não viver os compromissos que Deus está exigindo, vai ter uma surpresa desagradável, só que já vai ser sem volta. Então, não podemos cometer esse erro de imaginar que podemos ter uma vida cristã agradável a Deus longe da vida da igreja, da genuína igreja. Não existe essa vida cristã agradável a Deus assim. Tem outros que se relacionam com a igreja, se tornam então membros, etc., mas não participam da vida. Vai quando quer, sempre tem uma sofisticada justificativa para viver ausente, para não participar da vida da igreja. Acho que não precisa do estudo de doutrina, acham que não precisa da reunião de oração, acho que não precisa cumprir os seus votos feitos na pública profissão de fé e batismo, acho que não precisam observar todos os domingos no padrão de Deus, acham que não precisam dizimar, ofertar, acham que isso é para outros e que ele não tem nenhuma relação com isso, e tantas outras áreas. Quer dizer, é sempre um distanciamento da vida da igreja. Parece que acostumou com estar vinculado com o nome ali, mas viver de fato a vida da igreja, participar da vida da igreja, a pessoa não quer e acha que tem como agradar a Deus com essa indiferença. Não tem. A vida que agrada a Deus é uma vida na igreja, porque Deus instituiu a igreja, né? Por mais defeitos que a igreja tenha e sempre terá, ela é povo escolhido de Deus, a verdadeira igreja. É claro que como eu disse na introdução, quando estudamos a doutrina de uma igreja genuinamente cristã, veremos que existem desvios que a desqualificam, né? Como eu disse, quando estudamos a história da igreja, vemos igrejas que iniciaram como sendo cristãs e depois desviaram ao tal ponto que não eram mais qualificadas como igrejas cristãs. Isso pode começar com um membro, o membro pode ter esse tipo de desvios, de descaracterização, né? E ao ponto de você ter que considerá-lo sozinho como gentil, mas uma igreja inteira também pode se tornar assim. O próprio Jesus falou que o seu povo, que era seu, né, não era mais seu povo. E aqueles que não eram seu povo, ele chamou de seu povo. Em João 8, judeus que estavam, autoridades, né, os judeus que estavam testando Jesus, provando Jesus, buscando inclusive assassiná-lo, ouviu de Jesus dizendo: vocês são filhos do diabo, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas são filhos do diabo. Tal era justamente a vida descaracterizada daquilo que é realmente na Bíblia ser povo de Deus. Então não adianta ter uma vida apenas de aparência. E nós temos que ter muito cuidado. A vida que agrada a Deus é uma vida na igreja, é uma vida segundo a vontade de Deus. Assim, eu estava falando que, por mais que a igreja tenha defeitos, sempre tem, mas desde que não seja a esse nível, né, de descaracterizá-la, de ser a igreja de Cristo, ela é e sempre será o povo escolhido de Deus. Então você não pode usar o argumento de que a igreja tem defeito para você não ser igreja, não viver a vida da igreja como se você fosse a pessoa impecável e de onde você chega só todo mundo tem pecado e você não. Não pode ser assim. Agora, se você está numa falsa igreja e você realmente se converteu, você tem que sair. Aí não há dúvida disso, né? Porque o verdadeiro crente, ele não fica numa falsa igreja. Se você foi ofendido numa verdadeira igreja, perdoe. Essa é a marca. Se você foi decepcionado, perdoe. Se foi o irmão que
irmão, ou enfim, uma liderança, seja quem for, alguma coisa na igreja que te ofendeu, perdoe, né? Se você se decepcionou, perdoe. Se você falhou com alguém, peça perdão. Se é isso também que impede, né? Você falhou com alguém e agora está com vergonha, etc. Peça perdão. Peça perdão para a pessoa. Se a pregação do pastor não tem lhe agradado, verifique se você não está vivendo em pecado. De repente seja isso. Não está agradando porque você vive em pecado. Se você não gosta das pessoas da igreja, significa que você está se considerando santo demais para ela. Aí seria isso mesmo? Você está se considerando santo demais para aquela igreja? Analise então a sua vida à luz da palavra e se mantenha firme na igreja. Analisemos, eu digo analise, né? Mas analisemos, todos nós. Eu devo fazer isso, todos nós devemos fazer isso, para podermos estar, então, todos juntos, vivendo como coluna e baluarte da verdade, e sabendo que não se pode encontrar lugar mais seguro e estável para aprender e se alimentar da verdade, pois sua coluna e baluarte, que é a igreja, tem Cristo como seu suficiente fundamento. Então, que Deus nos abençoe e nos faça viver justamente honrando essa missão como igreja de sermos coluna e baluarte da verdade. Vamos orar encerrando? Amado Senhor, tivemos mais um estudo da Tua Palavra por Tua vontade. O Senhor nos abençoou como tem feito com o Teu povo ao longo da história e nos sustentou até aqui. São muitas doutrinas estudadas até aqui, são muitos ensinos, e diante de tantos ensinos e a perfeição desses ensinos, nós reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer e precisamos do Senhor para vivermos com fidelidade à Tua vontade. Hoje, ó Pai, aprendemos sobre a nossa missão de vivermos como coluna e baluarte da verdade, de amarmos a Tua palavra, não só o pregador, mas toda a igreja, amar a Tua palavra, amar ao Senhor por meio deste zelo por Tua palavra e ter o zelo que o Senhor requer de nós. Sermos, portanto, realmente lugar de sustento da Tua palavra, que ensina com zelo, mas também um lugar seguro na Tua palavra, um lugar de doutrina sólida, realmente bíblica, fielmente bíblica. Ó Pai, que sejamos esse lugar, que nossas vidas realmente reflitam esse zelo pelo Senhor, por Tua palavra, e que pessoas possam encontrar em nosso meio, pessoas perdidas, pessoas pecadoras possam encontrar em nosso meio a paz que só o Senhor oferece, que só há em Cristo, a paz que só Cristo dá, que possam encontrar, ó Pai, os pecadores no nosso meio, a verdade, e viver então livres da escravidão do pecado, livres do engano. Abençoe o Teu povo, para que nós todos, como igreja do Senhor, como um povo santo, venhamos a cumprir essa missão de vivermos como coluna e baluarte da verdade. Abençoe nosso descanso esta noite, nos prepare para o dia de amanhã. Abençoe nossa igreja que está aniversariando, completando o seu 6º ano de igreja organizada. Que o Senhor continue sustentando o Teu povo. Obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome por isso, por mais um ano de vida. Agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos fortalecido. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Abençoe, ó Pai, o Teu povo. Também pedimos em especial pelo nosso Brasil e pelo mundo, ó Pai. Aqui no Brasil temos contemplado o caos crescente, confusões, injustiças, tantos problemas sociais, problemas de saúde, povo que vive ansioso, agitado, angustiado. Nós pedimos ao Senhor que subjugue os homens perversos e sustente os homens justos e nos dê dias de paz. E
e use a tua igreja, o teu povo, para contribuir com, com esta paz, ó Pai, para que o teu povo possa ser sal e luz no mundo de trevas. Ó Pai, nós oramos humildemente, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Opa, boa noite. Eu já ia dar boa noite, apertei aqui. Boa noite a todos, ótimo descanso, Deus os abençoe.